A vida inteira me escondendo pra não te encontrar. Te transformei no jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Eu aprendo tão somente para ensinar. A tua palavra é para alimentar e enche meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos pra compartilhar. Tudo que eu tenho é feito pra provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em abraços que hoje eu aceito. Amo sem te ver toda vez que eu amo a quem eu vejo. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei nos olhares dos teus pequeninos, pois eu também sou teu pequenino. A vida inteira me escondendo pra não te encontrar. Te transformei no jeito de pensar, em uma lei que eu tinha que guardar. Imitei canções e versos pra impressionar. Meu livro em branco ninguém vai notar. Jesus na capa e nada pra contar. É que não estás no caminho largo pra mim mesmo. Só te contemplei no momento que enxerguei teus filhos. Quando abracei, quando visitei, quando alimentei, enfim vi Cristo. Quando me importei, foi que te encontrei
Boa noite, irmãos, tudo bom? Quero dar as boas-vindas a todos que puderam comparecer aqui para a nossa primeira programação presencial, né? Primeira programação da Mocidade. O nosso tema, o tema dessa programação são missões urbanas, né? Tipo, na atualidade. Missões urbanas não, missões na atualidade. E quem vai falar um pouco sobre esse tema para a gente vai ser a Ana, que se formou a semana passada, né, na Escola de Missões Transculturais, lá pela Jocum, e também já fez outros cursos, que foi o de Missões Urbanas, na Escola Missionária de Férias também, né? Depois ela vai apresentar mais um pouquinho, falar sobre o trabalho dela, tudo. Para dar início à nossa programação, eu vou estar pedindo para a Aline fazer uma oração, para a gente poder iniciar. Agora eu vou estar passando a palavra para o pastor, que ele vai trazer uma breve mensagem a respeito da vida missionária. Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz esteja com vocês. É uma noite de grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor, porque, como a Gabriela já citou, é a primeira reunião dos jovens, é a primeira reunião de uma sociedade interna da nossa igreja pós-pandemia, e a gente fica muito feliz por isso. Já quero agradecer a todos que estão aqui, todos que estão presentes. Não é um número muito grande, mas é um número expressivo, é um número importante também, o interesse dos irmãos, das irmãs, a respeito do assunto. E temos essa oportunidade de conhecer o projeto, né, da nossa irmã, da Ana, e podermos assim também, pela palavra do Senhor, é claro, entender, ter um pouco mais de despertamento a respeito de missões, do desafio de missões. Certa vez, numa oportunidade em que uma igreja estava pensando sobre esse assunto, falando sobre missões, na igreja presbiteriana normalmente nós fazemos no mês de agosto, e aí alguém comentou com outra pessoa, eu não vou na igreja não, no estudo bíblico, porque só está falando de missões. E aí eu fiquei pensando, mas a finalidade nossa é falar disso mesmo. Tanto é que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 9. Atos, capítulo 9, só um versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos assim, nessa breve meditação, que o Senhor nos instrua, que o Senhor, ó Pai, já nos ilumine,
E em nome de Jesus que oramos. Amém. Certa vez, o reverendo Ronaldo Lidório, que é um pastor conhecido nacionalmente e também internacionalmente, faz um trabalho muito interessante entre as tribos mais distantes, as tribos, inclusive, que nem têm contato muito com ou demais tribos, ou a sociedade brasileira, tal como a gente conhece, lá na região da Amazônia. Ele havia feito, já alguns anos atrás, um trabalho muito interessante na África, e certa vez, quando ele estava na África, ele conversando com um pastor africano, que eles foram participar de uma convenção, um congresso missionário, alguma coisa a respeito, e ele foi perguntando a respeito do ministério deste pastor e foi dizendo assim, mas qual o curso, qual a sua orientação, ou quais livros, né, você lê? Esse pastor falava assim, eu tenho o livro de Atos, eu tenho a Bíblia, mas se eu quero um manual específico, eu tenho o livro de Atos. E aí o reverendo sempre perguntava, mas você não tem uma outra obra? Não, o livro de Atos já é suficiente, já dá para eu saber muita coisa. É claro que eu poderia fazer mais, mas o livro de Atos já fala o que eu tenho que fazer, o que a minha igreja precisa fazer. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente vê uma igreja que cresceu, uma igreja que uma igreja que saiu do seu lugar, uma igreja que entendeu o seu propósito ou a sua missão. Jesus, lá no capítulo 1, disse assim para os seus discípulos, uma comunidade de 120 pessoas mais ou menos, vocês vão sair porque vocês vão receber o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E graças a Deus que Jesus falou até os confins da terra, porque aí estamos incluídos nesses confins da terra. Sabe o que a gente percebe aqui? A gente percebe que a realidade da igreja não é ficar parada. A realidade da igreja é ter o seu espaço de adoração, é ter o seu momento de adoração, é ter este espaço para reflexão, para conversa, para aprendizado, para treinamento. Mas a igreja, ela move-se, ela vai. E você percebe aqui que ela foi Judeia, Galileia e Samaria. Uma igreja que saiu do seu lugar, uma igreja que saiu do seu local. Mas eu acho interessante aqui que diz que essa igreja tinha paz. Mas se você olhar o capítulo anterior, na verdade os 2 capítulos anteriores, você vai ler o seguinte, você vai ler a história de um diácono chamado Estevão, que pregava o evangelho e que foi condenado de uma forma muito estranha e de repente morre apedrejado porque pregou o evangelho que a salvação era em Jesus. Com isso, sobe uma raiva, sobe uma ira dos judeus contra a igreja e começa então ali uma perseguição. Foi a primeira grande perseguição que essa igreja tem. Sabemos que pelas mãos soberanas de Deus foi isso necessário para que a igreja saísse de Jerusalém, porque estava muito bom ficar em Jerusalém. A igreja estava lotada, tinha 3.000, de repente 5.000 e só crescendo, mas Jesus falou assim, vocês têm poder para serem minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa igreja tinha paz, mesmo sendo perseguida. Hoje, ser cristão não é muito confortável mais, como talvez já tenha sido, não sei necessariamente que tipo de conforto. Creio que muitos já leram nas redes sociais, alguns irmãos de uma determinada denominação que estavam fazendo um culto na praça, como é comum, é conhecido, essa denominação faz muito culto ao ar livre, e de repente o pastor foi preso por importunação. E a gente sabe que não é isso, que não foi nada em relação a isso, mas é uma perseguição que antes é velada, começa a ser agora mais pública. A igreja tem paz, mesmo quando ela é perseguida, quando ela entende que o conforto está no Espírito Santo. Sabe, meus queridos, eu creio que o maior desafio para pensarmos ou agirmos
como missionários, em cumprir o propósito, é repensar qual que é o nosso conforto. Se de repente a gente pensar que o nosso conforto é o sofá da sala, é os canais à disposição, é a internet ultra, super rápida que nós temos na nossa casa, ou que você tem na sua casa, ou outros confortos que de repente você pode ter, talvez missões não vai ser muito confortável, e nem o conforto do Espírito Santo. Não quer dizer que a gente não tenha que ter essas coisas, e não é errado ter, mas conforto quem dá mesmo é o Espírito. A igreja cumpria o seu papel, cumpria o seu propósito, porque entendeu que ela foi chamada para isso. Parabéns aos jovens, né? Quero dar uma palavra aí de agradecimento aos jovens por este trabalho, né? por este momento de reflexão, que Deus abençoe a nossa mocidade. Agradecer já a Ana também pela disponibilidade, que Deus abençoe, e agradecer todos os demais que estão aqui, pela oportunidade que nós temos de entender um pouco mais isso, de ver a experiência da nossa irmã, mas de entendermos que o Espírito Santo já nos conforta, por isso podemos pregar em Americana, Estado de São Paulo, Brasil e até aos confins da terra, porque enquanto Jesus não voltar, a nossa missão, o nosso propósito não está cumprido. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo momento, ó Pai, que tivemos para refletir na Tua Palavra. E rogamos, ó Pai, que o Senhor assim nos impulsione para entendermos o nosso propósito. Sabemos que é pregar o Evangelho e que o Senhor, ó Pai, nos impulsione a cada vez fazer isso, a pregar para os da nossa casa, aos amigos, aos desconhecidos, aqui e até aos confins da terra. Que nos confortemos, ó Pai, na presença do Teu Espírito, que nos fortalece, nos dá alegria e realmente nos motiva a andarmos sempre perto do Senhor. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém. Azaf, presidente da mocidade, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês que saíram de suas casas, vieram aqui. Muito obrigado. Já avisando também que a qualquer momento vocês podem fazer uma pergunta, quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma pergunta para a Ana, é só levantar a mão, os nossos assistentes vão até vocês e vão trazer a pergunta. Bom, a gente já apresentou a Ana, né? E, Ana, como você começou a se interessar por missões? De onde veio isso? Como nasceu isso? Oi, boa noite. Meu interesse por missões, eu acho que surgiu quando eu entendi que a gente tem, na verdade, um chamado que é universal, né? Então, Deus, ele nos chamou, como o pastor comentou, para levar o evangelho a todas as criaturas, e isso vale para todos nós. Mas ele também nos chamou... ele tem um chamado específico para a gente. Então, a forma como cada um de nós vai fazer isso. E eu quis entender em Deus o que Ele tinha para a minha vida. Então, de que forma Ele queria que eu fizesse isso. E através do relacionamento com o Senhor, realmente, de buscar isso nele, através da oração, da leitura da palavra, de tentar entender aquilo que Deus queria para a minha vida. E eu não sei explicar de que forma eu entendi isso, mas é uma construção, assim, realmente gradual. É muito aos poucos, sabe? Dia após dia, de oração, de busca mesmo. E eu entendi que a vontade do Senhor era que eu servisse em missões, que eu fizesse isso, mas não necessariamente... Todo mundo tem que levar a palavra, claro, mas não exatamente na minha cidade. Eu entendi que isso era algo para eu ir. Então, eu entendo que algumas pessoas são chamadas a servir na comunidade, a ficar, mas que, para mim, era para eu ir, de alguma forma. E foi mais ou menos assim. Eu não sei explicar exatamente como, mas foi algo que Deus foi colocando no meu coração, dia após dia, e que, dia após dia, Ele alimenta isso, sabe?
E foi isso. O que significa missão para você? É apenas em regiões ter contato com a palavra de Deus ou pode ser em todos os lugares? Desculpa, eu não entendi o comecinho. O que significa missão para você? Missão para mim, eu acho que é levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem, não só em outra cidade, em outro país, mas onde nós estamos. Como o pastor falou, começa dentro da nossa casa, sabe? Então, na forma como testemunhamos sobre o nosso relacionamento com Jesus. Eu acho que, acima de tudo, é algo que transborda, que reflete. Então, é a partir do nosso relacionamento com Deus, é buscando Ele, conhecendo Ele, e que isso começa a transparecer em nós, começa a transbordar realmente. Então, é transbordar o amor de Jesus. E isso pode ser em casa, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, e pode ser em outra cidade, em outro país, pode ser para pessoas que nunca ouviram falar do amor de Deus, pode ser para pessoas que não conseguem perceber mais Ele no dia a dia, e pode ser para qualquer pessoa, em qualquer momento, eu acho. Na sua opinião, a gente vê aí que você sai bastante, né, com outras pessoas, com outros grupos para fazer evangelismo, e a gente quer saber, assim, na sua opinião, qual que é a maior diferença entre evangelismo em grupo e o evangelismo individual? Existe alguma diferença? Eu acho que existe. Por exemplo, eu acho que o evangelismo individual ele é muito mais pessoal, né? Então, é muito mais do relacionamento que eu tenho com uma pessoa. Então, por exemplo, se eu já sou próxima de alguém, um amigo meu, eu tenho mais intimidade de falar algumas coisas para aquela pessoa. Então, eu vejo, às vezes, como algo que eu aprendi sobre Jesus, com Jesus, pode se encaixar na realidade daquela pessoa. E eu apresento isso para ela naquele contexto. Então, se alguém vem conversar comigo sobre alguma coisa, eu sempre insiro Jesus. Meus amigos falam que eu coloco Jesus em toda a conversa. E em relação aos grupos, às vezes, quando você está com mais pessoas, acaba sendo algo um pouco mais impessoal, porque tem um pouco de cada pessoa ali. Então, cada um tem a sua história, cada um tem aquilo que aprendeu com Deus, cada um tem a sua visão. E, dessa forma, tem um pouquinho de cada um. Então, às vezes, não consegue ter tanta intimidade naquilo que você vai falar para as pessoas, sabe? Então, individualmente é algo mais pessoal, mais voltado ali. E, em grupo, acaba sendo, não impessoal, mas é mais generalizado, assim. Não sei se deu para entender. Entendemos. Tem um pastor que fala uma frase que é a seguinte: evangelismo sem Espírito Santo não é evangelismo. E aí, existe essa possibilidade de ter um evangelismo, mas não ter o Espírito Santo? Ou seja, tem alguma forma de um grupo de pessoas ir para algum lugar sem a intenção de evangelizar? Eu acredito que tem como um grupo de pessoas ir para um lugar sem intenção de evangelizar, mas que realmente não é evangelismo, né? Então, sem o Espírito Santo, de fato, não é o evangelismo. A gente pode falar sobre Deus para as pessoas, mas é o Espírito Santo que age no coração delas, né? Então, eu posso falar teologicamente sobre a Bíblia o que eu quiser para uma pessoa, mas é através da ação do Espírito Santo que convence a pessoa tanto do pecado, da graça, do perdão. Então, é a ação do Espírito Santo realmente que vai fazer as palavras que a gente está dizendo fazer sentido para aquela pessoa, porque a Bíblia fala, né, que o evangelho da cruz é loucura para as pessoas. Então, apresentar um Cristo crucificado, que ressuscitou, que está vivo, sabe? Tudo isso, diante da lógica do mundo, é loucura e não faz sentido nenhum. E não é os meus argumentos ou de qualquer pessoa que vai fazer isso ter sentido, mas é o Espírito Santo. É aquilo que o Espírito Santo ministra no coração de cada um, é aquilo que o Senhor ele convence as pessoas realmente. E só Ele pode fazer isso. E se não for pelo Espírito
Santo, então nada do que a gente disser, nada do que a gente fizer vai ter efeito na vida da outra pessoa. Vai ser só algo que ela ouviu, mas que não vai ter um efeito de realmente mudar e transformar a vida dela, como nós sabemos que o Senhor pode fazer. Ana, no trabalho missionário, como iniciar um assunto relacionado ao evangelismo, ao evangelho? Quando eu fui para o Piauí, numa viagem que eu fiz, lá a gente fazia... A forma como eles instruíam a gente é que a gente ia de casa em casa. Então, era um grupo pequeno de pessoas, umas 3 pessoas, e a gente ia batendo de casa em casa. E lá, uma coisa que eu vejo que é bem diferente, que lá eu estava no interior do Piauí. As pessoas eram muito mais receptivas. Então, a gente batia na porta das pessoas e elas abriam, chamavam a gente para tomar um café, tomar um chá, qualquer coisa. Então, elas abriam a porta da casa delas, a gente se apresentava e a gente começava a conversar com elas para tentar conhecer elas, para buscar... Sabe, a gente se interessa pelas pessoas, a gente queria conhecer elas. E, através desse interesse, quando ele é genuíno, as pessoas percebem isso, e elas se abrem, e elas começam a falar da vida delas. E, através do Espírito Santo, a gente encontra uma deixa, sabe? Algo que Jesus se encaixa ali, algo que o Evangelho se encaixa ali. Então, conversando sobre a vida da pessoa, a gente consegue inserir o Evangelho, inserir para falar sobre Jesus. Às vezes, existem diversos aspectos que dá para entrar, seja sobre o pecado e o quanto ele nos afasta de Deus, seja sobre o perdão que temos através de Jesus, seja de qualquer forma, dependendo do contexto, dá para encaixar isso na conversa. Então, é realmente conversar com as pessoas, esperar uma oportunidade e inserir ali. As reações das pessoas são, na maioria, reações positivas ou negativas? E como as pessoas estão recebendo hoje a mensagem de Cristo? Depende muito, muito da pessoa. Assim, deixa eu pensar. Realmente eu acho que depende da pessoa, sabe? Existem pessoas que elas querem ouvir aquilo que você tem para dizer. Na verdade, primeiro elas querem falar, como eu falei, elas querem alguém que ouça elas, sabe? Parece que as pessoas elas têm essa falta de que alguém realmente se interesse por elas, que alguém realmente queira ouvir elas. Alguém que está ali sem nenhum interesse, não é para vender nada, não é para nada, sabe? É para ouvir elas, para oferecer, na verdade. E a gente, ao mostrar esse interesse, as pessoas elas querem falar. E aí, elas se tornam muito mais receptivas para aquilo que a gente tem para dizer. Então, se ela vê que eu me importo com ela está mais propensa a ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Então, elas recebem melhor. Mas isso depende da pessoa, se ela está disposta a falar. Então, tem pessoas que são muito mais fechadas, e aí é muito mais difícil chegar até elas. Tem pessoas que são mais abertas, e aí é mais fácil. Eu vi que também depende um pouco da região, então, às vezes, da cultura local. Então, no Nordeste, as pessoas elas têm esse costume, sabe, de receber, de abraçar, de acolher a gente. E quando eu estava, por exemplo, em Olambra no interior de São Paulo, a gente também fez evangelismo de casa em casa. E aí eu via que as pessoas eram bem mais fechadas, sabe? Às vezes você aparece na porta das pessoas e elas não querem te receber, elas não querem vir falar com você, sabe? Então, lá no Nordeste, eles te chamam para entrar. Você senta na sala deles. Em Olambra, é difícil a pessoa sair no portão para vir falar com você, sabe? Então, às vezes, tem essa sutileza de que, às vezes, as pessoas elas têm medo, ou elas acham que você vai vender alguma coisa para elas, ou alguma coisa assim, sabe? Então, depende, eu acho que muito da pessoa, depende do lugar, depende da cultura, depende de vários fatores. Assim, alguns são mais receptivos, alguns realmente têm sede daquilo, sabe? Querem ouvir, querem aprender, e você vê que eles não tiveram a oportunidade, e que outros, eles não querem ouvir, sabe? Eles não estão dispostos a ouvir. É como você vê que tem uma barreira ali, sabe?
Eles falam tipo como se eles já soubessem tudo que eles precisavam a esse respeito e eles não estão dispostos a ouvir mais nada. Às vezes você vê até pessoas que foram feridas, então pessoas que foram traumatizadas por alguém que é cristão, que se diz cristão, e que isso gerou uma barreira na pessoa. Então ela foi enganada de alguma forma, ou aquilo feriu ela de alguma forma, e ela não quer ouvir mais nada do que você tem para dizer, porque no passado aquilo não fez bem para ela. Quais são as maiores dificuldades para quem quer ser um missionário? E assim, ainda em campo, assim, quais são as dificuldades para quem quer ser, para quem já está em campo? E, assim, existe algum planejamento, alguma coisa que possa fazer? Olha, planejamento tenho muito, né? Então, na escola que eu estava fazendo da Jucum, existem aulas e mais aulas justamente sobre isso, sobre planejamento. Então, eles falam sobre a importância da pesquisa de campo. Então, onde quer que você vá, você precisa conhecer aquela região. Então, conhecer a cultura, se for, tipo, que é muito diferente, né? Conhecer a cultura, conhecer o povo, às vezes, se é em outro país, conhecer a língua. Enfim, conhecer o máximo que você puder e se planejar da melhor forma que você puder. Saber realmente o que você está fazendo ali para você chegar lá e conseguir aplicar aquilo, sabe? Não ficar muito perdido. Eu acho que um dos maiores desafios é realmente a nossa disposição em ir. Como o pastor falou, é muito mais fácil a gente ficar em casa, assistindo Netflix, comendo chocolate no nosso sofá. É muito mais cômodo para a gente, sabe? Então, sair disso, sair da nossa zona de conforto, é sair da nossa zona de conforto, sabe? É algo que incomoda, é algo que não é fácil e dá vontade de desistir, assim. Mas a gente continua porque não é algo que surgiu em nós, sabe? Mas é algo que realmente o Espírito Santo colocou no nosso coração. Então a gente sempre vai lembrar daquilo que nos motivou primeiramente. Então, se o Espírito Santo colocou aquilo em nós, ele persevera, sabe? Ele continua nos movendo, nos direcionando e nos fazendo continuar nos caminhos que ele tem nos direcionado. Então, tem muitos desafios para a gente ir. E lá no campo também tem muitos desafios. Então, o que era mais diferente para mim foi no Nordeste. Era muito discrepante assim da minha realidade. Eu levei um choque de realidade muito grande. Então, eu estava numa cidadezinha chamada Picos, no interior do Piauí. E lá não tinha saneamento básico na rua. E eu nunca tinha visto uma cidade sem saneamento básico. Então, foi um choque muito grande para mim. Lá tem realmente o problema da falta de água, então é muito racionado. Então, a gente tomava banho e eles davam um balde para a gente tomar banho. E você tem um balde para tomar banho, e de canequinha, e você toma banho de balde. E é um balde, e acabou seu balde, acabou seu balde. Às vezes, a gente estava numa escola que tinha alguns chuveiros, assim, não tinha chuveiro para todo mundo, e eles eram... Tipo, o banheiro ele não tinha luz, então você tinha que tomar banho no escuro. Aí você escolhia. Mas no chuveiro tinha, sei lá, acho que era 2 minutos, mais ou menos, que a gente tinha. Então você toma banho super rápido. Então tem uns desafios assim, sabe? Na prática. Às vezes da comida, que é diferente. Esse tipo de coisa, sabe? Da prática mesmo, que são alguns desafios também. E também tem o desafio, acho que financeiro, né, de se manter. Então, para quem é missionário em tempo integral, tem bastante dificuldade financeira em conseguir se manter, né? Porque às vezes a pessoa consegue trabalhar, às vezes não. Depende muito daquilo que ela faz. Antes de continuar, alguém tem alguma pergunta? Você fez vários cursos de missões assim, em áreas diferentes. Eu gostaria de saber, tipo, quais as diferenças que você vê dentro. Tipo, você tem muita diferença na prática entre missões urbanas, as transculturais, e como que é? E também, são 2 perguntas. Saber, a Jocum, tipo, ela é uma escola de missões, mas ela é só uma escola ou ela também ajuda as pessoas a irem para as missões, tipo, para fora, ou até que mesmo dentro do Brasil? Começando pela última pergunta, a Jocum ela tem os seus missionários. Então, tem missionário em tempo integral da Jocum. E aí, são os obreiros da Jocum. Então, eles servem
na Jocum. E aí eles ajudam na escola, então eles acabam indo para muitos lugares através da escola. Então, sei lá, quando a escola de missões transculturais, por exemplo, é presencial, teve uma versão que foi sobre povos indígenas. E aí eles vão para povoados indígenas. Então, por exemplo, é que tem várias bases da Jocum, né? Mas a Jocum, ela tem, por exemplo, a de São Luís do Maranhão. Os missionários da base, eles vão evangelizar os povoados ali da região. Então, também tem os missionários deles que vão, né? Então, eles capacitam pessoas, mas eles também têm os deles que vão para os lugares. Não sei se foi. A outra pergunta sobre as diferenças, né? Eu nunca fiz, de fato, uma missão transcultural, então eu não sei exatamente como é, mas pelo que a gente pôde aprender no curso, tem muito o choque cultural, né? Então, o choque de você estar em um outro lugar que fala uma língua completamente diferente da sua, que tem culturas totalmente diferentes da sua. Então, às vezes, um gesto simples, por exemplo, a gente teve uma aula com um professor que ele está na Turquia. Ele é missionário na Turquia. E ele fica numa base da Jocum lá. Ele falou pra gente que as mulheres lá não podem sorrir na rua, por exemplo. Porque sorrir na rua, lá para a cultura deles, é que a mulher ela é fácil, sabe? Ela está se oferecendo. Então, pra gente é algo muito simples, sabe? Que demonstra simpatia, por exemplo. E para eles tem um significado diferente. Então, eu acho que tem muito essa questão do choque cultural. E também, com certeza, de você estar longe da sua família, longe da sua casa, longe de tudo que é normal para você, né? Que você está acostumado. E nas missões urbanas também vai ter o diferente, porque, como eu falei, qualquer tipo de missão, você sai da sua zona de conforto. Então, às vezes até no seu trabalho, para você ter que falar o evangelho para outra pessoa, isso tira a gente da nossa zona de conforto, né? Não é algo, às vezes, que é cômodo, porque a gente sempre tem o risco de rejeição. E, naturalmente, nós não gostamos de ser rejeitados, né? No sentido de que Jesus ele é tão precioso para nós e é o que de melhor a gente tem. Então, quando a gente apresenta isso para outra pessoa e ela não recebe da forma que a gente queria, isso gera um incômodo e tristeza no nosso coração. Então, eu acho que qualquer tipo de missão vai ter isso, sabe? Então, tem diversas diferenças, assim mesmo. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Ana, diante das últimas notícias, como os cristãos em Moçambique que estão tendo que deixar suas casas por conta da perseguição, a missionária Beatrice, que foi mantida refém por quase 5 anos e recentemente foi morta, diante disso, o que deve motivar os jovens às missões? Jesus. Eu acho que as perseguições elas estão cada vez mais reais, né? Na verdade, cada vez mais claras. Elas eram muito claras no passado, na época de Paulo, por exemplo. E a gente, sei lá, igual o pastor falou, antes era muito mais velado aqui no país, por exemplo, e agora a gente começa a ver algumas coisas. Então, e em vários países do mundo, né? Então, ela está se tornando algo mais nítido, assim. Mas o Senhor ele nos avisou que seria assim, né? E eu acho que quando o nosso coração ele está firme no Senhor e nós temos a convicção da importância daquilo que nós estamos fazendo, nós temos a convicção daquele que nos chamou, nós temos a certeza de que temos que continuar, sabe? De que quem nos move é Jesus. Então, se eu conheço Jesus, se eu sei que Ele tem a capacidade de transformar o mundo, sabe? Ele mudou a minha vida e Ele pode fazer isso com a vida de outra pessoa. Eu sei que o amor dEle é imenso. Então, se isso é tão real na minha vida, eu acho que é impossível a gente não querer falar isso para outra pessoa, a gente querer transmitir para outra pessoa, uma pessoa que nunca teve acesso a isso, sabe? Uma pessoa que não tem isso na vida dela. Então, eu acho que se isso é uma certeza no nosso coração, isso é algo que faz parte da gente, não é o medo que pode nos parar, sabe? Então, é óbvio que a gente vai ter medo, é óbvio que a gente vai ter insegurança. É algo que eles falam muito na Jocum, né? Essa questão da segurança do missionário, de como as perseguições são reais, de como realmente tem pessoas que podem morrer
por causa do evangelho, mas que Jesus, ele é a nossa certeza, sabe? O Senhor, ele nos chamou para isso e nós queremos que ele vai nos proteger, ele vai nos guardar e que nenhum mal pode nos acontecer sem que seja da vontade do Senhor, sem que ele permita isso, né? Então, realmente confiar naquele que nos chamou, sabe? Ter tanta certeza no nosso coração e não permitir que o medo nos faça parar, sabe? Que nos faça congelar. Então, tem medo, mas vai com medo mesmo, sabe? E continua tendo a certeza de que quem nos protege, nos guarda, nos sustenta é o Senhor e que Ele é a razão de tudo isso que nós fazemos, né? E que isso é realmente importante, que é crer no poder da palavra de Deus, crer que essa a razão que você está entregando a sua vida não é em vão, sabe? Que aquilo realmente é poderoso para transformar a vida de alguém. Ana, show de bola. Agora, eu quero ser um missionário. O que eu devo fazer? Quais são os passos? Qual que é a primeira coisa que eu faço? O que eu faço? Olha, eu estou nessa caminhada, então eu acho que uma coisa que a gente aprende na Jocum é que às vezes as pessoas pensam, por exemplo, você faz engenharia, né? Então, para ser um engenheiro, você faz faculdade durante 5 anos. Então, você se prepara muito para aquilo. E a gente pensa que para ser missionário, às vezes é algo tipo, eu decidi isso hoje e vou amanhã. E talvez seja isso que o Espírito Santo te direcione a fazer. Mas talvez não, talvez o Senhor queira que você se prepare. Talvez a gente entende que o preparo, né, não é falta de fé. O preparo, na verdade, é sabedoria. É usar aquilo, as ferramentas que o Senhor ele tem nos dado. Então, Deus ele tem movido pessoas para trabalhar nisso, pessoas para capacitar pessoas que já foram e que podem falar um pouquinho da experiência dela para a gente. Então, tentar conhecer missionários, tentar conhecer um pouquinho de como que é o campo. E, através disso, a gente pode fazer isso através das escolas, né? Então, por exemplo, existem inúmeras organizações que oferecem cursos missionários, e uma delas é a Jocum. Então, eu faço através da Jocum, mas existem muitas outras. E, por exemplo, na Jocum a gente aprende as bases da missão mesmo. Então, às vezes, comunicar o evangelho de forma clara e simples, assim. A gente aprende muito aquilo, igual, por exemplo, essa escola que a gente fez, a última, era sobre transculturais, né? Então, a gente entende que, às vezes, a nossa visão do evangelho está muito impregnado com os nossos valores culturais. Então, o que é nosso aqui. E que existe uma diferença, às vezes, sabe? Do que é evangelho puro e simples, o que é inegável e diante da Bíblia e aquilo que a gente enfiou lá, sabe? Então, às vezes tem coisa que a gente pratica que a gente não precisa impor a nossa cultura para outra pessoa. Então, a gente tem muita coisa para aprender, sabe? Na hora de comunicar, na hora de se expressar, para não ofender ninguém. Então, muita coisa, sabe, que a gente pode aprender antes de ir, para minimizar ao máximo os erros que a gente vai cometer, sabe? Para minimizar ao máximo isso. Então, a gente se preparar da melhor forma que a gente puder. Existe muita coisa para aprender, muita coisa mesmo. E eu acho que quanto mais a gente se prepara, melhor a gente pode atuar no campo, sabe? Melhor a gente consegue desempenhar aquilo que a gente foi chamado. E de forma nenhuma desmerecer o Espírito Santo. De forma nenhuma é achar que ele não é ele que faz, porque é ele, sabe? A gente se prepara de todas as formas, mas é ele nos direcionando nisso, sabe? É ele nos capacitando, nos ensinando, nos dando ferramentas, e que quando nós estivermos no campo, podemos usar, podemos lembrar de algo que vimos em uma aula e usar isso, sabe? Aplicar aquilo da melhor forma. Então, eu acho que é um consenso, né? Então, a gente busca se preparar da melhor forma e, acima de tudo, a gente pede o direcionamento do Espírito Santo. A gente pede para que o Senhor nos direcione de acordo com a vontade dele e sempre estar sensível para ouvir e disposto a obedecer, né? Então, o Espírito Santo, ele nos direciona e a gente vai obedecendo e caminhando. Ela falou, né, sobre conversar com missionários. Então, se alguém tem interesse, pode conversar com ela. Com certeza tem muitas dicas. A gente tinha mais uma pergunta, mas ela já respondeu, né, sobre o preparo para as missões. E a gente tem uma pergunta da Gabriela agora.
Ana, você já tinha comentado que, tipo, não, para a gente fazer o trabalho missionário não precisa ser fora, onde a gente está. Você aconselharia, tipo assim, mesmo que a pessoa não tenha intenção de ir para fora ou para outro estado, você aconselharia a fazer os cursos missionários? Tipo, te ajudou no seu dia a dia, por exemplo, na faculdade? Te ajudou a conseguir se expressar melhor a respeito de Jesus? A conseguir, igual você falou, em qualquer situação, já colocar Jesus ali no meio para falar? Você aconselharia alguém que, mesmo que não vá fazer missões para fora, a fazer o curso missionário? Sim, eu acho que seria muito bom. No caso de quem não vai para fora, eu acho que se aplica mais à escola de missões urbanas, né? Então, acho que encaixa mais, mas sim, é muito bom. Igual você falou, né? Pra gente, eles dão muitas estratégias, né? Então, a questão é isso, é estratégias, às vezes o como falar. Então, a gente tem aula, por exemplo, de evangelismo criativo, a gente tem aula de evangelismo infantil, às vezes a gente conhece uma criança e a gente consegue falar de Jesus para elas. Então, existem estratégias, assim, que eles apresentam para a gente. E, realmente, às vezes, eles apresentam o conhecimento de forma mais sistematizada. Então, quando a gente consegue ter isso mais claro na nossa mente, e eles vão falando, e a gente sabe que a gente sabe aquilo, mas, às vezes, não de forma tão clara assim. E fica mais fácil de transmitir isso, fica mais fácil de passar para os outros quando a gente tem isso mais claro na nossa cabeça. Sim, é uma didática, porque você precisa falar da forma mais clara possível. E uma coisa que a gente aprende, por exemplo, é sobre a linguagem. Então, para a gente, sei lá, salvação, perdão, pecado, são termos assim muito óbvios e que a gente sabe o que significa. Mas, às vezes, você vai falar com alguém e a pessoa fica: ser salvo do quê? Sabe, tipo, do que eu preciso ser salva? Então, pecado, que pecado? Sabe, tipo, a pessoa acha que pecado é matar alguém. Eu não matei ninguém, então eu não pequei. Ela precisa de um contexto, né? Sim, então, às vezes, a gente tem que falar de uma forma mais clara, sabe? Conseguir explicar e não usar essa linguagem dentro do cristianismo, sabe? Então, eu acho que é muito útil, sabe? Em diversas formas. E, sim, me ajudou bastante na faculdade. Inclusive, tem algumas aulas de... Existem algumas coisas assim voltadas para a faculdade mesmo, então dentro da universidade, como pode ser aplicado, e é muito útil. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria perguntar, assim, a Jocum nós conhecemos, porque meus tios estão na Turquia agora pela Jocum também, é o Eduardo e a Rose. Você conhece? Oi? O Eduardo e a Rose. Não. Ah. Desculpa. Tudo bem, mas o Lucas você conhece? Conheço. Eles estão lá. O Lucas. E aí, na verdade, eu queria saber se a presbiteriana, não sei como denominação ou como região, não entendo muito, na verdade, tem algum curso no Brasil ou em São Paulo para a formação de missionários ou algo como a Jocum, porém não Jocum, presbiteriana, era o que eu queria saber. Não sei se vocês sabem, né? Olha, eu ouvi falar de... eu acho que o pastor talvez saiba responder melhor do que eu. Mas eu acredito que tem, sim, da presbiteriana. Se eu não me... Pastor, o senhor sabe responder? Me ajuda? Tem. A Igreja Presbiteriana tem os institutos bíblicos, né? Dentre esses tem o IBEL, que é o Instituto Bíblico Eduardo Lane, fica em Patrocínio, Minas Gerais. Até um tempo atrás, a formação era para evangelista, que na verdade, rapazes ou moças, né, que na sua maioria que ia para lá, para auxiliar no trabalho das igrejas. Então, eles eram ministérios mais específicos dentro da igreja. Fazia o trabalho pastoral, normalmente, mas também podia fazer trabalhos específicos. Então, forte é educação cristã, teologia, muito bom. Ainda tem esse curso, mas de uns anos para cá, o IBEL tem na área de missionário mesmo, de missões, e tem na área também de música.
Então, o IBEL já é um instituto há muitos anos já, não sei se já é centenário ou quase isso, mas já é uma referência muito boa. No Nordeste também tem outros, mas o IBEL é uma referência assim muito boa. É um curso de 3 anos, né? E também tem a distância. Se eu não me engano, acho que é o primeiro curso teológico, seria de nível técnico, à distância. Eles faziam por correspondência, claro que hoje em dia você pode fazer de forma online. Além disso, a igreja também tem a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que treina o pessoal para as missões fora do país ou dentro do país, mas que tem o choque cultural, como a Ana disse, que são as tribos indígenas, ou outros povos que nós também temos. Eu não sei dizer exatamente o tempo, depende muito do missionário. Então, a PMT não vai enviar, por exemplo, um missionário se não souber a língua, se não souber o entendimento cultural, os choques culturais, ter a consciência disso, mas prepara e muito bem, né? Tem uma preparação muito boa. Aí depende muito também do missionário o tempo que vai levar, porque ele precisa se inteirar disso, né? E se inteirar dos desafios. Então, para a realidade missionária, vamos dizer assim, dentro do país, o IBEL e outros institutos também têm. Para a realidade transcultural, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Eles fazem uma preparação e fazem também, depois de enviado o missionário, fazem o contato, né? Porque esses missionários, na verdade, eles são pastoreados. Então, recentemente, esse ano, nós perdemos um pastor, reverendo José João de Paula, que era o pastor dos missionários. Ele tinha muita facilidade, né, questão cultural, questão de idiomas, então ele visitava os pastores em seus campos, porque uma das grandes dificuldades da realidade missionária é o missionário ficar lá, né, e ser sustentado financeiramente, mas também espiritualmente. Acho que a Kênia quer completar. Oi? Agora, como agência também, no Brasil tem a Junta de Missões Nacionais, que é uma organização, né, que auxilia nos campos mais distantes, os campos mais longínquos. Mas é a característica mais nacional. Normalmente, a Junta de Missões envia missionários, né, com esse viés evangelístico, para plantar igrejas. A Junta vai plantar a igreja mesmo. Tem um trabalho de impacto missionário, mas eles têm lá um planejamento para que em 5 anos, né, já tenha uma comunidade, e aí depois vem todo o sistema presbiteriano, né? O presbitério assume essa igreja e aí vai tocando para frente. Mas normalmente aí é interessante a auxílio da Kênia, por quê? Porque para o missionário participar da junta, ele precisa participar do Centro de Treinamento Missionário, que é o CTM, que é lá em Patrocínio também. Esse CTM, ele é um curso de 1 mês ou menos que isso, e aí depois os trabalhos durante o ano. Acho que é isso mesmo. Então, são 3 anos. Então confundi. Então são 3 anos. Fica lá um período, né, no mês de dezembro, e aí durante o ano vai entregando os trabalhos. Então não pode ser missionário nacional, né, se for participar da Junta de Missões Nacionais, sem esse CTM, sem o Centro de Treinamento Missionário, que daí são as mesmas realidades, né, do choque cultural e tudo mais, só que dentro do país, né, porque como a Ana falou, às vezes a gente vai para a cidade vizinha e já tem um choque cultural. E então também isso é necessário para que a pessoa não vá na empolgação e depois volte correndo, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Ana, eu escrevi aqui, vou falar para você. O que você tem a falar sobre a perseverança em missões? Missões é algo para jovens que estão cheios de entusiasmo ou realmente tem visto o agir do Espírito Santo em missões como aconteceu com você? Desculpa, o finalzinho eu não ouvi. O que você tem a falar sobre a perseverança em missões?
Missões é algo para jovens que estão cheios de entusiasmo, ou realmente você tem visto o agir do Espírito Santo como aconteceu com você? Eu tenho visto o agir do Espírito Santo, realmente. Na Jocum, a gente tem a oportunidade de conhecer muitos jovens, né? Que você vê a forma como Deus tem movido o coração deles, sabe? Pessoas de cidades diferentes, estados diferentes, idades diferentes, com realidades completamente diferentes e que, às vezes, com profissões diferentes, sabe? Com cursos diferentes na universidade e que têm sido chamados por Deus para servir em missões. Eu vejo realmente, como o pastor falou, esse despertar, sabe? E como o Espírito Santo ele tem agido, como ele tem chamado, como ele tem movido, como ele tem convencido as pessoas da necessidade disso. Porque realmente, como a gente comentou, é sair da sua zona de conforto. Então, não é o nosso primeiro instinto, não é... Se for por entusiasmo, acaba muito rápido, sabe? Porque logo você vê que não é aquilo que você pensa. Não é uma viagem, sabe? Ser missionário não é sair viajando por aí, ir para um monte de lugar bonito e esse tipo de coisa. Às vezes você vai, mas às vezes você vai para outros lugares em que são difíceis, sabe? Aquilo entra muito em conflito com você. Então, se for por entusiasmo, vai acabar rápido, sabe? Não é algo que vai se sustentar. Mas, realmente, se o Espírito Santo tem chamado, se ele tem direcionado, se ele tem conduzido, e ele tem feito isso com muitas pessoas, eu tive o privilégio de conhecer muita gente assim. Então, as pessoas perseveram, sabe? É realmente apenas através do Espírito Santo que vem a perseverança. Porque, em muitos momentos, se depender da gente, como na caminhada cristã normal, sabe? No dia a dia, vem as dificuldades, vem o desânimo, e às vezes não conseguimos perseverar, mas não se trata de nós, se trata daquele que começou a obra em nós, e ele continua. Então, se ele colocou essa vontade no nosso coração, ele vai nos fazer continuar e ir até o fim, de acordo com a vontade dele. Espero que seja isso. Eu queria agradecer, Ana, a sua disponibilidade. Mais uma vez, queria agradecer a todos vocês. Eu vou fazer uma pergunta que alguém da igreja perguntou recentemente. E a gente tinha conversado em casa sobre a pergunta dessa pessoa. A pergunta é: como falar de Jesus para os assim, uma dica, né, assim, como falar de Jesus para os próprios familiares, mas assim, que não tem Jesus, que não conhece nada, que estão distantes, totalmente distantes do Evangelho e distantes até do local onde eu vivo. Essa é a minha busca e minha oração de todo dia. É realmente um desafio, né? Então, às vezes, é muito mais fácil a gente falar de Jesus para uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Então, ir para outra cidade e falar de Jesus para essa pessoa. A gente viu ela lá uma vez, pronto, e acabou. Então, é mais difícil a gente falar de Jesus para quem a gente convive todo dia. Ou, como você falou, às vezes, para quem não está perto da gente, mas quem nos conhece. Porque essas pessoas, elas veem a gente de todas as formas. Então, se eu vejo uma pessoa uma vez, eu consigo testemunhar da melhor forma, né? Então, eu consigo mostrar, às vezes, meu melhor lado. Mas, às vezes, quem convive com a gente realmente nos vê nos momentos mais difíceis. E testemunhar de Jesus para essas pessoas, às vezes, é muito mais complicado. Realmente, às vezes, mostrar que... eu acho que é tudo questão do testemunho que nós damos, sabe? Então, através da nossa vida, que a pessoa possa ver que Jesus tem agido e que ele tem feito diferença, que não somos quem a gente era antes de conhecer ele, e que essas diferenças elas sejam nítidas, elas sejam claras, que seja fácil nos diferenciar daqueles que não conhecem Jesus. Às vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãs e que eu olho para alguém que não é cristão e é a mesma coisa, sabe? E isso é muito triste. Então, que
o Espírito Santo em nós realmente seja nítido isso, sabe? Nas nossas ações, nas nossas palavras, em tudo que nós fazemos. Eu acho que a melhor forma é através do testemunho. E eu acho que através do testemunho ganhamos oportunidade de falar. Então, eu tenho familiares que não são cristãos, que conheceram a palavra de alguma forma, mas que não estão próximo disso e que vivem longe de mim, inclusive, mas que eles veem em mim a forma como eu tenho dedicado, a forma como Deus tem transformado a minha vida e como Ele é real para mim, que não é só um livro, a Bíblia, que Jesus não é só alguém que viveu há milhares de anos atrás, mas que tem visto isso na minha vida e que, através disso, às vezes me perguntam algo. Então, Ana, o que você pensa sobre isso? Ou tem alguma situação complicada? E, Ana, ora sobre isso, fala com Deus porque Ele te ouve. Algumas coisas assim, sabe? Eu acho que são sutilezas, mas que o Espírito Santo ele nos dá oportunidades. Eu acho que é orar sobre isso, orar para que o Espírito Santo quebrante o coração dos nossos familiares e que ele quebrante o coração das pessoas, para que a gente tenha oportunidades e que a gente possa falar aquilo que o Espírito Santo quer dizer para essas pessoas. Que às vezes a gente acha que a gente tem que falar uma coisa, mas Deus ele sabe muito melhor, sabe? E Ele nos direciona naquilo que vai fazer sentido para aquela pessoa. E eu acho que é isso, sabe? É o testemunho e estar sensível e orar sobre isso e ter fé que o Espírito Santo ele realmente age, ele realmente toca as pessoas e ele é realmente poderoso para transformar vidas. E que Jesus é real, sabe? E que isso transpareça. Então, eu não sei se fez sentido. Obrigado, gente, pelas perguntas. Eu acho que foi muito interessante, né? Agradeço de novo todo mundo, de coração mesmo. E agora eu passo a palavra para a Gabriela. Muito importante ter todos vocês aqui nesse momento. Agradecer a Aline, que se dedicou bastante. Ela preparou o nosso lanchinho. Ela preparou também uma lembrancinha para vocês, que a gente vai estar retirando ali na saída. O pastor por mensagem, a Ana novamente por responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas e fazer com que a gente sentisse o toque do Espírito Santo mesmo, a vontade de trabalhar, mesmo que for no nosso local de trabalho, ser missionário onde a gente estiver, né? No nosso local de trabalho, na escola, entre os amigos. Então, fazer essa parte do ID, né? Mesmo que o ID for ali pertinho. Então, muito obrigada, viu, Ana? O Azaf e o Juninho também pela dedicação, por estar preparando tudo e organizando a programação. Nesse momento agora, eu vou estar pedindo para o Luciano fazer uma oração para a gente encerrar a programação. Oremos, irmãos. Grandioso Deus, Pai Celeste, nós te rendemos graças, te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa mensagem, ouvir esse testemunho da Ana, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, com ela, abençoando, dando discernimento. Que o Senhor esteja, ó Pai, enchendo ela com o seu Santo Espírito para que ela possa ir pelo mundo e que possa, ó Pai, falar do seu amor para todas aquelas pessoas, ó Pai, que ainda não as conhecem. Não só ela, como usando nós também, ó Pai, como missão aqui no nosso bairro, em nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja também nos usando e nos capacitando, ó Pai, na sua santa palavra, ó Pai. Agora, Pai, nós te pedimos uma bênção pela vida de cada irmão aqui presente, para cada família representada. Abençoe também, ó Pai, aqueles que não estão aqui, estão em seus lares nesse momento. Que o Senhor esteja os visitando e os abençoando, ó Pai. Que o Senhor esteja nos dando uma noite abençoada, uma boa noite de descanso. E que amanhã, ó Pai, possamos estar aqui na sua casa, te engrandecendo e ouvindo a sua santa palavra, ó Pai. Fique conosco e nos guarde. Oramos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, agora eu convido todos para a gente estar indo lá para o salão do lado, que a gente vai ter um lanchinho, um cachorro quente e um refrigerante.
Então, vamos lá para a gente poder bater um papo, continuar conversando sobre isso, tá bom? Agradeço novamente e Deus abençoe todos até amanhã. Eu aprendo tão somente para ensinar. A tua palavra é para alimentar e enche meu peito para transbordar. Eu recebo tuas bênçãos para compartilhar. Tudo que eu tenho é feito para provar que Deus é dono de tudo que há. Tu vens me abraçar em